E aí, pessoal do YouTube, então, esse vídeo é para falar sobre como a gente pode aumentar o nosso vocabulário. É um tema complicado, é difícil de explicar também, né? O método que eu usava é difícil de explicar e deixar bem claro. Eu fiz até um vídeo antes desse, eu não gostei, eu achei que agora eu tenho uma forma de explicar melhor. Então, vamos mudar, né? Vamos fazer uma coisa melhor. Esse vídeo eu acho que é bem direcionado para quem sempre quando está treinando redação, aí se vê sempre repetindo palavras e muitas vezes está tentando expressar uma ideia e as palavras não vêm, né? Então, às vezes não encontra uma palavra específica para aquela ideia que ele está tentando colocar. Uma coisa também importante falar é que muitas vezes você vai lá, chega para um professor, para o seu colega seu, você fala que está com esse problema, ele chega para você, isso daí você tem que ler mais, não sei o quê, quantos livros você lê por semana? Os negócios assim, sabe? Você fala, às vezes você é uma pessoa que não gosta de ler, né? E eles também não falam quanto tempo que demora para você aumentar seu vocabulário só lendo. Pelo que eu percebo, pessoas que têm um vocabulário bom, elas leem pela vida inteira e elas são também mais velhas. E muitas das pessoas que você lê, muitos dos textos que você lê em algum lugar são de pessoas que escrevem muito, né? Não são pessoas que só lêem, elas também escrevem, então elas acabam usando aquelas palavras que elas aprendem. Eu percebia que quando eu lia alguma coisa, eu via muitas palavras interessantes, só que eu acabava esquecendo elas. Mesmo eu lendo relativamente bastante, porque eu estava pensando no vestibular, e você tem que ler tudo, você tem que ler história, geografia, português, tudo. Mesmo eu lendo frequentemente, eu não conseguia aumentar meu vocabulário. E eu percebia que eu via muitas palavras interessantes enquanto eu lia, só que elas acabavam indo embora, sabe? Eu não conseguia trazer elas para dentro do meu vocabulário, né? Era um vocabulário do autor, mas não era o meu vocabulário. Eu comecei a fazer o seguinte: sempre que eu me deparava com uma expressão que eu achei útil, ou palavra que eu achei útil, eu anotava essa frase na qual a palavra estava inserida, ou a expressão estava inserida, né? Eu não anotava somente a palavra ou a expressão sozinha. Por quê? Porque a palavra ou a expressão sozinha, você vai ter que olhar no dicionário o significado muitas vezes, né? E quando você escreve a frase na qual ela está inserida, ela vem dentro de um contexto. E esse contexto ajuda muito você captar a ideia daquela palavra. E eu comecei a fazer uma lista, um bloco de notas de frase pessoal. Acho que é bom dar um exemplo de como isso funcionaria. É mais ou menos o seguinte: vamos supor que você está fazendo sua redação, treinando redação na sua casa, e nessa redação você percebeu que usou muito a palavra precaução. Você usou muito essa palavra precaução. E você percebeu que ficou meio repetitivo e que você não tinha outra palavra, sabe? Né? E você também usou muito a expressão, né? A frase, expressão, uma ação que não deveria ser feita. Você usou muito isso. Uma ação que não deveria ser feita. Isso, em outra parte da redação, uma ação que não deveria ser feita. Várias vezes. Aí, num outro dia, sabe? Tipo, uma semana depois, por exemplo, você estava lendo na internet um texto e você se deparou com a seguinte frase: a covardia pode ser vista como o exagero indevido da prudência. Aí você vê a palavra indevido e você vê a palavra prudência, né? Prudência é o quê? É o mesmo sentido da palavra precaução. E indevido é uma coisa que não deveria ser feita. Então, ao invés de você usar uma ação que não deveria ser feita, uma ação indevida. Ao invés de você ficar usando só a palavra precaução, você poderia ter usado a palavra prudência. Então, depois que você começa a fazer isso de anotar essas frases, por exemplo, essa frase, covardia pode ser vista como um exagero da prudência, você anotou essa frase, você revela com alguma frequência, você vai ficar muito mais fácil de você lembrar na hora que você estiver fazendo sua redação de novo, uma outra redação, e você precisar usar a palavra indevida ou usar a palavra prudência. Então, você
E aí, depois que você está usando essa palavra, você vai começar a memorizá-la mais. Aí você usa na outra redação, você usa ela de novo. E aí essa palavra vai fazer parte do seu vocabulário. Entendeu? Mas mesmo assim, de vez em quando eu estava fazendo minha redação, daí eu tava tentando expressar uma ideia, aí eu lembrava que naquela lista eu tinha a palavra que eu estava precisando naquela hora, só que eu não lembrava naquela hora. Então eu comecei a rever essa lista com uma certa frequência. E eu comecei a passar a lembrar mais fácil essas palavras e essas expressões que eu estava anotando. E é interessante você rever as palavras e expressões mais novas que você aprendeu com mais frequência. E as palavras e expressões que você aprendeu há, sei lá, um ou 2 meses atrás, você vê com uma frequência bem menor. Por exemplo, você vê uma vez por mês, entendeu? E as palavras mais novas que você aprendeu recentemente, você vê cada 2 dias ou alguma coisa assim, sabe? Você não precisa ficar parando de fazer suas coisas para você rever essas frases. Você pode ver elas enquanto você tá, por exemplo, esperando numa fila de um supermercado, você tá esperando na fila do dentista, né? Ou você tá no intervalo entre aulas, você não tá fazendo nada, você vai lá e rever as palavras de vez em quando, né? As frases, né? E assim, a ideia não é memorizar as frases que você escreveu, mas é só tentar relembrar aquelas palavras, o significado dela, e para ela ficar mais fresca na sua cabeça. Para uma palavra fazer parte do seu vocabulário, não é só você ler ela, sabe? Você também precisa começar a usar. Ela não vai ser parte do seu vocabulário enquanto você não estiver usando. Então, o tanto que você usar essas palavras vai depender do tanto que você escreve. Se uma pessoa escreve muito, você vai usar essas palavras, expressões novas, muito. Se você é uma pessoa que escreve pouco, você vai acabar usando pouco e você vai acabar não memorizando elas tão rápido, né? Vai demorar um tempo para adquirir um vocabulário bom. E na minha época de vestibular, eu também comecei a perceber que tinha muito textos interessantes em editoriais de jornal, né? E também em colunas. Tem uns colunistas que escrevem muito bem. Então, eles podem ser uma fonte de vocabulário para você, né? Você vai lá ler e tal, às vezes você gosta de um que você mais se identificou, tá? E começa a ler aquele cara, que você curtiu o texto dele e tal. Você começa a acompanhar a coluna do cara, toda semana vai ter um texto. O que eu penso é que você lendo, assim, livremente, sem anotar a palavra, sem fazer esse esquema, você vai demorar muito mais para você aumentar seu vocabulário. E você vai demorar anos, tipo, tem pessoas que lêem desde pequenininho, desde criança. Você começou a ler só pro vestibular, então você não vai aumentar seu vocabulário daquele jeito só lendo em 1 ano. Então, esse esquema, por isso que eu acho que esse esquema é interessante. Esse esquema vai fazer com que você consiga aumentar seu vocabulário. Ele vai ser mais eficiente para você aumentar seu vocabulário. É uma coisa chata, um pouco, mas é uma coisa efetiva, que vai dar um resultado rápido. Se você quer um resultado rápido, sem ter esforço nenhum, você simplesmente não vai conseguir, né? É o preço que você paga. Eu espero que ajude algumas pessoas que estejam passando por esse problema também. E é basicamente isso. Espero que vocês gostarem do vídeo. Coloca algum comentário, curte o vídeo se gostou. Se não gostou, mostra que não gostou, deixa o dislike, né? Então, é isso. Obrigado por assistir e até mais.